O rio é essencial para vivermos e a arte para sobrevivermos. Um espetáculo apresentado todos os dias gratuitamente. O do Rio com a arte. É impossível viver sem água. É por isso que os povos antigos sempre buscavam as margens dos rios para fixarem suas moradias. Eu mesmo convivo desde sempre com inúmeras populações ribeirinhas. Para as pessoas, minhas águas matam a sede, refrescam o calor, higienizam os alimentos, cozinham outros, têm inúmeros usos. Nas lavouras, a irrigação é um meio de produção tão importante quanto a própria terra. O desenvolvimento agrícola depende da água. Isso sem mencionarmos a energia. O uso das águas para gerar energia é historicamente a principal utilização das águas em benefício do homem. Eu cedo parte da minha força para que vocês tenham luz. E há também o uso industrial. No mundo inteiro, a indústria consome 20% da água doce dos rios. E a pesca? Quantas pessoas de todas as idades já vieram aqui em minhas águas buscar os peixes como alimentos? Alguns até fazem deles sua fonte de sustento. Essa música é interessante, que é falar sobre vários tipos de água, né? Desde a lágrima até o suor. Essa importância que a água tem de entrar no nosso corpo e de sair também, né? De controlar a temperatura do nosso corpo e de matar a nossa sede. Vou falar de beira-mar, falar de beira-rio, falar de tudo que é água, igarapé, janaína, de suor, de lágrima, oceano, sereia, maré carregada, quando a lua tá cheia. Hey, hey, oh. Vou falar de beira-mar, falar de beira-rio, falar de tudo que é água, igarapé, janaína, de suor, de lágrima, oceano, sereia, maré carregada, quando a lua tá cheia. A flor não existe sem a abelha, e a abelha não existe sem a flor. Foi pela flor que possibilitou a vivência da abelha e foi o comportamento da abelha que garantiu a sobrevivência da flor. E essa conexão, nenhuma é mais importante que a outra, né? Ambas são fundamentalmente importantes, né? Sem uma você não garante a reprodução da outra e vice-versa. E o que nós estamos, o que eu tenho a oportunidade de vivenciar no meu quintal é essa relação natural a todo momento acontecendo. Se a gente tiver um solo sadio, ou seja, se a gente tiver matas conservadas, a gente vai ter um alimento sadio. Se a gente tem um alimento sadio, nós seremos sadios. Essa relação, se em algum ponto delas a gente desequilibrar isso, a gente vai estar desequilibrando, por consequência, a nossa saúde. Então, se a gente não mantém a saúde do alimento nosso, não mantendo a saúde do solo, nós vamos estar comprometendo a nossa própria saúde. E ela fala assim, não é uma questão de achar que é assim. Não, isso são pesquisas e estudos que acontecem há décadas, né? E a importância dessa matéria orgânica na terra, para a gente chamar ela de solo, essa terra preta, fértil, cheia de vida, ela só
está ali naquela condição, acontecendo em razão dessa dinâmica natural de matéria orgânica a todo momento caindo ali, ó, na mata. Seja a folha, seja o fruto, seja a semente. São os rios que garantem o nosso dia a dia, né? De viver a vida e os sonhos que a gente sonha em ter, em fazer, em acontecer. Sem o rio isso não seria possível. Então ele nos mantém, ele nos conserva. Conservando ele nos conserva. Então, a urgência desse cuidado precisa ser divulgada, precisa estar na porta de todo mundo, né? Para que todo mundo também não só se preocupe, mas contribua, né? Faça alguma ação que possa, assim, transformar aquilo que a gente acha que hoje é imutável, né? Que não, essa transformação aí é muito sonho e pouca realidade. Mas se a gente não partir do sonho, de onde que nós vamos partir? Eu gosto muito de trabalhar com as antologias temáticas. E a proposta de trabalhar com a natureza, com a sustentabilidade, com o cerrado, não foi uma proposta. Eu várias vezes já propus isso. E é muito importante eu enxergar o que eu tenho aqui, à minha frente, ao meu alcance, ao alcance de todos. E só não enxerga a natureza quem está de olho fechado, porque até se ele não estiver procurando, ela está aí, né? O rio está aí trazendo a sua história, né? Com seus veios, levando a vida, porque a água é vida. E as plantas, elas estão aí também, promovendo a vida a todo instante, é sombra, é oxigênio, é tudo. Então, eu sempre que vou caminhar, eu fico pensando assim, nossa, é tão rico tudo isso, eu sou daquela que vou caminhar e saio comendo as frutinhas que tem numa planta, noutra, num lugar, noutro. Mas não é só você também usufruir do que está lá. Então, nós temos também esse compromisso de plantar árvores, seja nas rodovias, seja nas praças, nos lugares onde outras pessoas vão poder usufruir. Então eu tenho muitas dessas plantinhas que eu tenho orgulho de olhar e falar, olha, eu faço parte da vida dessa aqui. E depois, amanhã, isso vira poesia, isso vira conto, vira narrativa de alguma forma. E esses textos, eles convidam outros, porque eu não sou a única que saio plantando por aí e cuido da planta até ela conseguir caminhar sozinha. Então existem milhares de pessoas desse jeito. E essas pessoas têm esse ponto comum e acaba unindo ali, a gente faz textos, cada um conta a sua história. O piso era de chão batido. As donas de casa jogavam um pouquinho de água na casa antes de varrer, para amenizar a poeira que levantava da vassoura de piaçaba. Sem infraestrutura, a iluminação era por meio de lamparinas, lampiões e, posteriormente, veio a energia elétrica. O trajeto da água era por meio do rego d'água, depois cisternas, até que chegou a água encanada. O esgoto também teve sua história. Primeiro eram os matinhos e quintais, penicos, casinhas ou privadas. Estas ficavam mais distantes da casa, devido ao mau cheiro que exalavam. Sua arquitetura era um fosso com assoalho de madeira e um furo ao meio. A creolina era o desinfetante utilizado para evitar a contaminação das pessoas, galinhas e animais domésticos. Depois, surgiu o banheiro com água encanada e vaso sanitário, direcionado para a fossa séptica e, mais tarde, o sistema de rede de esgoto atual. O mercado de trabalho centrava-se nos matadouros e frigoríficos, sobretudo na charqueada. As famílias criavam suas galinhas e porcos. Era comum atar cordinha na canela das galinhas
para que estas não se misturassem na vizinhança. Os meninos daquele lugarejo, segundo o cônego Pesutti, para ajudar no orçamento familiar, recolhiam o estrume de gado acumulado ao longo da única rua do bairro, a Santo Antônio, hoje sequência da General Osório, gado esse que por lá passava em direção ao Matadouro Modelo. O bairro, ele tinha então esse lado que era dividido e as pessoas vinham dali para ir para a cidade, que no caso era o Fundinho. E aí atravessava o São Pedro de Uberabinha, atravessava ali a Rondon, e a Rondon não era ainda pavimentada. Então esse atravessar, ele tinha duas chances. Era um momento de muita poeira, que a pessoa chegava de lá vermelho de terra, e um momento de muita lama, que igualmente ele chegava de lá também coberto de terra molhada. Então não tinha jeito de sair do pé vermelho não, era pé de chocolate de qualquer jeito. E então foi nesse contexto em que nós criamos aí a biografia do bairro Patrimônio, que é o povo do pé vermelho. Eu conheci a relação do rio com a cidade. Então, quando o rio subia, quando o rio estava seco, né, isso foram coisas que fizeram parte, né, da minha vida, chamaram a minha atenção. O Uberabinha me viu crescer. Então, eu posso dizer que eu tenho uma grande conexão com o rio nesse sentido. Eu cruzo o rio todos os dias para trabalhar. Então, vamos dizer que eu trabalho do lado de lá do rio e moro do lado de cá do rio. Eu vejo o rio todos os dias. Eu sempre atravessei ele, sempre cruzei. Na época, eu nasci na Rua Tenente Vermontes, 901, no centro da cidade. E na época meu pai já estava construindo a nossa casa, onde eu morei muito tempo, que é no Planalto. Então eu sempre atravessava o rio e meu pai levava a gente lá assim, para passear. Né? Eu tenho essa história assim, da infância que é até hoje, Rio Uberabinha, que é uma bênção. Sempre eu quero olhar, falar, o que está acontecendo? Está cheio, está vazio, como é que ele está? Se ele estiver cheio é porque está tudo bem, está legal, está rolando uma alegria, tem uma saúde, está sendo abastecido, né? Daí quando chove, né? A cor dele também, essa relação assim faz parte da minha vida, o Rio Uberabinha. O Rio Uberabinha, na verdade, a meninada aqui do Patrimônio aprendeu a nadar no Rio Uberabinha. Que aqui na tecelagem tinha um córrego, esse córrego do Lagoinha que deságua aqui, nessa região da Rondon, que era o córrego São Pedro. A gente pescava ali, era tudo limpinho essa água, né? Chamava de Lagoinha, córrego Lagoinha, a gente nadava e pescava aqui. E na Barrinha, no Rio Uberabinha, que era ao lado do Praia Clube. E o que o Praia fez? Ele fez um muro não muito próximo ao córrego São Pedro. Ele deixou uma margem uns 20 metros. Então, nessa margem de 20 metros, a meninada ia nadar no Rio Uberabinha. Chamava de Barrinha. De cá, Barrinha, era o pessoal do Patrimônio. De lá, era o pessoal do Tubalina. E o rio era divisa, né? Tubalina de lá e Patrimônio de cá. E a gente nadava. Às vezes atravessava também para lá, aí atravessava para cá, a gente fazia amizade e tal. O pessoal lavava roupa ali no Rio Uberabinha, eu me lembro mais ou menos lavando roupa. E os evangélicos iam para lá batizar, né? O pessoal na água. E a gente ficava aqui na Barrinha olhando aquela cena, né? Interessante. E quando o rio estava cheio, a gente pescava, né? Não nadava. A meninada já conhecia, olha, não pode nadar, tem que pescar. A gente ia pescar, aquela minhoca, luia, ia pescar no rio. Então a relação com a meninada foi muito boa. Essa geração minha aí, né? Nossa aí do Patrimônio, jogava bola, nadava no rio.
Depois foi crescendo, foi trabalhar, né? Mas o rio Uberabinha era limpo, a gente tomava a água dele. Desde pequeno me fascinava. Meu pai era pescador, né? Todo final de semana a gente ia pescar. Atualmente está mais difícil porque não está em tantos lugares, né? Mas na época de adolescente, os rios aqui eles tinham mais peixe, né? Por causa a natureza não era tanto agredida igual é hoje. Então, desde pequeno eu sou fascinado por rio, lago, acho as vegetação, né? Essas matas ciliares que tem são fantásticas, né?